Olá, caros amigos do Grupo Espírita Irmã Sheila, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública que estamos fazendo essa noite de terça-feira. Porque se não me conhece, meu nome é Renan. E antes de darmos início a mais uma reunião pública, né, com o tema de hoje, nós vamos fazer a prece. Então vamos todos nós reunidos em um só coração, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, mentalizando a figura sublime do Mestre, a caminhar até nós, a nos intuir, e que a espiritualidade possa estar conosco durante a realização dessa palestra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de trabalho que o Senhor nos concede. Que assim seja, e graças a Deus. Então, novamente, boa noite. E hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 7, esse que é bem-aventurados os pobres de espírito. Mais especificamente, nós vamos falar aí dos itens 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo, que é o que se deve entender por pobres de espírito. O que quer dizer pobres de espírito? O que Jesus quis dizer por pobres de espírito naquela época, quando ele disse aquela famosa frase, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, para a gente primeiramente ter um entendimento do que Jesus quis dizer com essa frase, qual é o significado dela, tanto naquela época quanto para nós hoje, nós devemos entender duas coisas. Primeiramente, o que é bem-aventurados, o que é a boa-aventurança e o que são pobres de espírito. E por que essas pessoas elas vão ter, vamos dizer assim, passe livre para acessar o reino dos céus. Então, nesse sentido, o que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado, a gente pode, se for só se formos só pegar só a semântica das palavras, bem-aventurados, podemos dizer assim que é uma aventura legal. Poderia ser, uma aventura que a gente fez, escalou uma montanha, pulou de paraquedas, algo que foi interessante para nós. Porém, quando a gente vai tratar de um assunto de caráter espiritual, a bem-aventurança ela vai assumir um outro significado, que seria o seguinte significado. Bem-aventurado significa muito feliz, aquele que é muito feliz. Mas não é uma felicidade mundana, material. É uma felicidade celeste, que é fundamentada na fé e na obediência à palavra de Deus, e que leva a uma felicidade capaz de resistir aos momentos mais difíceis da vida. Então, ou seja, mesmo que eu esteja passando por todas as dificuldades, por problemas de saúde, financeiros, materiais, se eu tenho a esperança, a fé em Deus, a obediência aos desígnios divinos, eu vou estar bem-aventurado, eu vou estar feliz, eu vou estar passando por aquelas dificuldades com a felicidade, porque essa felicidade não vai ser representada pela conquista de bens materiais. Não que conquistar bens materiais não seja algo importante, só que a gente não deve levar isso a ferro e fogo. Nós devemos sempre nos preocupar mais do que buscar bens materiais, é buscar os bens espirituais, os bens do espírito, porque é esse que não vão nos levar ao quê? A essa felicidade celestial, essa felicidade importante que vamos ter lá no reino dos céus. Então, as bem-aventuranças, elas estão escritas lá em Mateus e fazem parte do Sermão da Montanha, que foi dado por Jesus. Essa passagem da Bíblia, Jesus vai mostrar como é possível ser feliz, revelando como deve ser o caráter daqueles que buscam o reino dos céus. Então, se a gente for pegar o Sermão da Montanha, que é uma leitura interessante, a gente vai ver várias bem-aventuranças que Jesus colocou lá. Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os aflitos, enfim, ele vai dando uma listinha bem grande lá, e a primeira dessas bem-aventuranças que ele diz é os pobres de espírito, Então, já entendemos esse conceito de bem-aventurados, entendemos o que isso quer dizer, então vamos entender agora o que Jesus traz para os pobres de espírito. Então, o que é ser pobre de espírito, Na nossa acepção, na acepção atual,
da palavra, ou seja, o pensamento que se tem atual, uma pessoa pobre de espírito seria alguém o quê? Alguém cruel, maldoso, que não tem respeito ou empatia pelo próximo. Né? Então a gente muitas vezes vai tratar quando acontece, alguém nos trata mal, ou a gente vê uma situação desagradável que que aconteceu com alguém, né? A gente sempre trata aquela situação por aquela pessoa que cometeu aquele ato como uma pessoa pobre de espírito. Né? O que ela quer dizer para o pobre de espírito? Que ela não tem vamos dizer, uma elevação, uma grandeza, uma nobreza espiritual para se lidar bem com aquela situação. Então ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo que nós usamos na atual acepção, né? Cruel, maldoso, enfim. Não tem empatia por aquela pessoa. Então nesse sentido é que nós acabamos usando a palavra pobre de espírito. Porém, algo importante, antes de darmos continuidade, nós devemos sempre entender quando vamos fazer um estudo, principalmente um estudo do Evangelho, da Bíblia, enfim, das Escrituras Sagradas, contextualizar a época em que aquilo foi escrito e para quais homens, né, quais pessoas aquilo foi escrito. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma época, na época atual, nós temos uma cultura, um modo de pensar completamente diferente, diverso dos homens de 2000 anos atrás, ou mesmo dos homens da época de Kardec. Né? Um exemplo bem para a gente entender essa ideia é que hoje em dia, se a gente for parar para analisar, a escravidão para nós é algo inaceitável. É algo que nós não podemos aceitar o quê? Que alguém seja escravizado, que se submeta fora de sua vontade a uma outra pessoa de forma forçada. Porém, 150 anos atrás, a escravidão não só era algo que era comum e aceito, bem aceito pela sociedade, como muitas vezes acabava sendo bem visto. Por quê? Porque era, no pensamento daquela época, sem entrar no mérito, né? Mas no pensamento daquela época, muitas vezes aquele que era escravizado estava se fazendo um bem para aquela pessoa. Então, ou seja, se a gente for estudar qualquer obra, qualquer literatura, qualquer coisa daquela época específica, nós temos que analisar qual é a cabeça daqueles homens, daquele momento e contextualizar com os tempos atuais. Então, nos tempos de Jesus, essa acepção pobre de espírito era completamente diferente do que nós temos hoje. Então lá, na época de Jesus, a expressão pobre de espírito era usada para aqueles que não possuíam bens materiais. Eram então os simples, né? Os humildes, aqueles que não tinham posses. Porque eles julgavam que os fariseus e escribas, né, de terem um espírito muito adiantado. Então, qual era a ideia dos homens daquela época por serem pobres de espírito, né? Ou espíritos ricos de espírito? Se entendia o seguinte: fariseus e escribas eram, de certa forma, a casta dominante daquela sociedade. Eram os homens que conheciam as leis, as escrituras, sabiam ler e escrever, né? Eles tinham conhecimento. E ao longo da história, isso foi provado que quem domina o conhecimento domina a sociedade no qual está inserido. Né? Então, e consequentemente, adquiriu o quê? O poder, riquezas, materiais, enfim. Por quê? Porque ele consegue colocar aquele conhecimento, vamos dizer assim, acima daquelas pessoas que não têm. Então, eles acabam, pelo orgulho e a vaidade de falar assim, eu tenho um conhecimento que pertence a mim, mas que aquelas pessoas que estão abaixo de mim não têm. Então eu sou o quê? Obviamente superior a elas. Então se tinha esse entendimento de que se a pessoa era um fariseu, era um escriba, detinha o conhecimento, detinha o poder, eles eram o quê? Incumbidos por Deus de estarem naquela posição. Então eles tinham vantagens em relação aos outros homens, né? Aos homens mais simples, mais ignorantes, mais miseráveis daquela sociedade, que não tinham conhecimento, não tinham nenhum tipo de estudo, enfim, não tinham nada ali. Então, na cabeça daquelas pessoas, o que? Aquele homem era alguém mais evoluído. Por quê? Porque Deus permitiu que ele chegasse naquela condição. Então, aquele que era pobre, que era miserável, ele não tinha uma evolução. Então, ele era pobre, não só no sentido material, mas também no sentido espiritual. Por quê? Porque Deus não deu condições para aquela pessoa, né? Na acepção, como eu falei, na acepção daquelas pessoas, daquela época, naquele pensamento. Deus não deu condições para aquela pessoa ali sair daquela condição de miséria no qual ele vive. Então ele tem que trabalhar para conseguir mal e mal se sustentar. Né? Então esse era o entendimento. Então quando Jesus ele vem trazer essa ideia de que bem-aventurados os pobres de espírito, ele estava falando não daquela pessoa
qual a acepção que nós temos hoje, né? Alguém ruim, mal, mas e sim de alguém que tinha um conhecimento, que tinha que era desprovido, dessas dos bens materiais, enfim, era alguém humilde, simples, né? Que não se utilizava do orgulho, porque isso também é uma outra questão que acontece. Aquele que detém o conhecimento, muitas vezes ele se torna orgulhoso. Isso acontecia na época de Jesus e acontece, infelizmente, até os dias de hoje, né? Principalmente no meio acadêmico, onde temos, às vezes, eu não vou generalizar, tratar como todos são assim, mas vemos pessoas que, por acharem que são formadas em faculdades, que têm mestrado, doutorado, enfim, elas são mais do que as outras e por isso elas podem humilhar os que estão abaixo delas, né, ou supostamente abaixo delas, são orgulhosos do que eles são, não porque eles conseguiram chegar lá, mas porque eles querem ser superiores aos outros. Então Jesus, ao tratar os pobres de espírito, ele trata nesse sentido, de alguém que não era o quê? Era desprovido de riquezas, né? Era desprovido desse conhecimento, e por ser simples e ignorante, mas ignorante não no sentido de caráter, mas no sentido de conhecimento, ele tinha um acesso mais fácil ao quê? Ao reino dos céus. Voltando, né? Kardec que ele vem dizer para nós, né? A incredulidade se diverte com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem como com tantas outras coisas que ela não entende. Por quê? O que ele quer dizer pela incredulidade? Né? Para aqueles homens que não acreditam nessas máximas de Jesus, não acreditavam em Jesus, né? Os ateus, enfim. E por que ele vem trazer essa ideia de incredulidade, se diverte com essa máxima? Porque ela pode parecer contraditória. Porque assim como nós temos hoje a nossa acepção de que pobres de espírito é alguém mal, alguém ruim, na época de Kardec já se tinha essa ideia de que pobre de espírito é alguém que é ruim. Então fica uma coisa contraditória. Então peraí, Jesus está falando que aqueles que forem ruins, pobres de espírito, no sentido ruim, eles vão alcançar o reino dos céus? É contraditório isso com a mensagem que Jesus passa a todo momento do seu evangelho. Pode parecer contraditório, mas como eu falei, quando a gente contextualiza isso e entende o que Jesus quis dizer, a gente percebe o quê? Que Jesus está tratando os pobres de espírito não como aqueles que são ruins, mas aqueles que são humildes. Os mansos e pacíficos que herdarão a terra, né? Ele fala isso aí numa das bem-aventuranças, né? Então o incrédulo ele vai ter dificuldades para entender isso e para aceitar essa interpretação do texto, não é? Assim como ele vai ter dificuldades para aceitar outras coisas, mesmo que seja escancarado na frente dele que ele está errado. Né? Por quê? Porque a incredulidade ela é quase um ato de fé. Né? Eu tenho tanta convicção de que aquilo não existe, que mesmo aquilo estando na minha frente, eu acabo não acreditando na existência daquela situação. Então, por pobres de espírito, entretanto, como eu falei, né, Jesus não entende os tolos, né, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Mas é bom que a gente faça uma seguinte diferenciação. Eu até vou comentar isso mais para frente, mas quando Jesus ele vai tratar dos pobres de espírito e tudo mais, ele vai, em questão da pobres de espírito, aqueles que não têm nada, que são os humildes, né? A humildade verdadeira, tá? Porque não adianta às vezes eu ser pobre no sentido material, eu não possuir bens, mas eu ainda assim ser orgulhoso, ser vaidoso, ser egoísta, ter todos os preceitos, todos os defeitos morais ali, né? Sou humilde materialmente falando, mas espiritualmente, como que me fica, né? Então, ao dizer pobres de espírito, é uma qualidade que todos nós temos capacidade de conquistar. Não quer dizer que devemos ser pobres de bens materiais, né, que foi o que eu falei, mas sim ricos de humildade. O segredo para isso é sermos desapegados, termos as coisas, mas não deixar que elas nos dominem e vivemos apenas para elas. Né? Porque uma das características do incrédulo, aquele que não crê, é justamente o materialismo. É ele ser materialista. Por quê? Porque se eu não creio, vamos agora imaginar o seguinte, eu não acredito que existe Deus, não acredito que existe vida após a morte, minha crença tem só essa vida, morreu, acabou. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os bens materiais, as minhas coisas materiais,
para supostamente aproveitar a vida o máximo que eu consiga, né? Então eu vou ser muito apegado a esses bens materiais. E justamente por não ter essa crença na vida futura. Porém, se eu... E muitas vezes eu acabo deixando a humildade de lado, porque eu vou me preocupar mais com meus bens materiais do que em ser humilde, né? Em ser bom, em fazer bem, praticar a caridade. Não que um ateu, alguém que não seja crente, né? Não possa praticar a caridade e ser humilde, né? Não é isso. Mas uma característica que algumas pessoas vão ter vai ser justamente essa. Então nós não devemos... E se a gente tem uma crença que a vida após a morte, nós temos uma crença em Deus, temos uma crença de que existe algo depois daqui, ainda que seja uma crença vaga, nós começamos a pensar, poxa, tem uma vida depois daqui. Vou começar a conhecer o que é o espiritual, o que o espiritual me diz, né? O que eu posso fazer para me melhorar espiritualmente. E a partir dessa caminhada espiritual, que ela é longa, ela é cheia de percalços, e ela vai avançando um passo de cada vez, muitas vezes a passos de formiguinha, porque a nossa evolução, por mais constante que ela seja, às vezes ela é bem demorada por conta das nossas próprias falhas morais, mas se a gente começar a entender que existe um outro lado da vida, que não morreu, que a morte, na verdade, ela não existe, e que morrer não acabou, nós já começamos o quê? A desenvolver essa caminhada para nos tornarmos justamente humildes, porque quanto mais nós vamos conhecendo sobre o mundo espiritual, sobre as coisas do espírito, de forma verdadeira, e vamos vivenciando essas coisas de forma verdadeira, vamos dizer assim, mais humilde nós vamos sendo. Porque não adianta a gente possuir apenas um conhecimento material, um conhecimento, vamos dizer assim, didático das escrituras, né? Eu posso saber o Evangelho segundo o Espiritismo de ponta cabeça, de trás para frente, mas se eu não pratico aquilo, de que me adianta, não é verdade? Então a ideia é o quê? Eu ser e eu praticar aquilo. Ficou meio ruim para ver no slide aí, mas é a pergunta 785 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Qual o maior obstáculo para o progresso? Né? Então, qual é o maior obstáculo que nós temos para o progresso? E quando Kardec faz essa pergunta, é interessante que essa pergunta ela se refere a dois progressos, a duas evoluções. A evolução material do homem e a sua evolução espiritual, que, apesar de serem sempre constantes, nunca caminham juntas. Né? Pode ser que nós estejamos mais avançados materialmente, só que moralmente estamos extremamente atrasados. Né? E ao contrário também pode acontecer, estarmos avançados moralmente e atrasados materialmente. Então lá, o orgulho e o egoísmo. E ele se refere ao que é o progresso moral, que é o que eu falei, porquanto o material se efetua sempre. Né? Então, o progresso material ele não encontra obstáculos, a não ser na própria natureza humana e na nossa capacidade de alcançar um determinado objetivo. Né? Então, se o homem se propõe a fazer alguma coisa, pode ser que ele não consiga naquela vida, mas os seus sucessores, através do trabalho já iniciado, vão dar continuidade àquele progresso material que foi alcançado ali. Mas o progresso moral, ele muitas vezes é travado pelo quê? Pelo orgulho e pelo egoísmo, né? Que são duas aí que no Livro dos Espíritos, se não me engano, né? Ou no Evangelho, agora não me recordo qual o livro exatamente, fala que o egoísmo é uma das maiores chagas da humanidade. Por quê? Porque ele é, vamos dizer assim, a mãe de todos os outros vícios morais. Né? Porque o que é o egoísmo? É eu pensar em mim, somente em mim. Só o eu importa, o outro não é importante. Então, quando eu penso só em mim e esqueço do outro, eu não estou praticando a caridade, eu não estou praticando o amor ao próximo e, principalmente, eu não estou sendo humilde. Né? Porque a humildade é o quê? Eu aceitar que o outro pode estar, às vezes, acima de mim. Pode ser que realmente não estejam, mas eu aceito que o outro está acima de mim. E ao aceitar que o outro, que existe o outro, e que aquele outro, às vezes, pode ser maior do que eu, né? Tem aquela frase, né? Para que eu possa exaltar um, eu tenho que me rebaixar, né? Então, eu me rebaixar para que o outro seja exaltado, não para eu me rebaixar para eu ser humilhado. Então,
Como é que a gente pode se tornar pobre de espírito, no sentido de que Jesus traz, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Jesus ele fala isso, que essa é a maior, é a primeira e a maior, uma das maiores máximas que existem, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando amamos Deus mais do que a nós mesmos, estamos sendo humildes e livres do nosso corpo material e dos nossos bens, né? E ao amar ao próximo como a nós mesmos, nos colocamos no lugar do outro. Entendemos que não somos os únicos no universo e muito menos melhores que alguém. Por conta disso, temos humildade para falar, ajudamos e entendemos que a evolução do planeta Terra depende de todos nós. Então, quando eu parar de pensar em mim e pensar no todo, né, pensar que eu não sou o centro do mundo, né, que eu não sou a única pessoa, que o universo gira em torno de mim, quando eu parar de pensar nisso e pensar que tem um todo e que eu devo ajudar o quê? Na evolução da humanidade como um todo, né, porque eu não estou sozinho, eu tenho que evoluir? Sim. Só que muitas vezes para mim evoluir, eu tenho que evoluir aquelas que estão à minha volta, eu tenho que ajudar na evolução daqueles que estão à minha volta, né? Porque eu não posso fazer eles evoluírem à força, eles têm que evoluir por si só, mas eu posso auxiliá-los nessa caminhada evolutiva para que todos nós evoluamos juntos, né? E aí quando ele fala aqui, né, de amar a Deus sobre todas as coisas, é o quê? É deixar o materialismo de lado, é deixar o nosso corpo de lado, né? Lógico, não quer dizer que a gente deve desprezar a nossa saúde, a nossa higiene, esquecer completamente do nosso corpo, entender que isso aqui é errado, é pecado. Não, não é isso. Até porque o corpo que nos foi concedido foi um empréstimo que Deus nos deu. Sendo um empréstimo que Deus nos deu, nós devemos cuidar bem desse empréstimo, né? Se alguém te empresta alguma coisa, a sua obrigação é devolver essa coisa no melhor estado possível ao qual foi te emprestada. Então, da mesma forma, esse corpo físico que eu tenho agora é um empréstimo que Deus deu para mim poder evoluir, não é? Eu precisava desse corpo para alcançar uma evolução. Deus me emprestou, falou, Renan, toma esse corpo, vai lá, cuida bem dele. Então, minha função é o quê? Eu tentar cuidar o melhor possível desse corpo. Então, eu não posso descuidar da minha saúde. Mas é lógico, se eu me apegar demais a esse corpo, né, aí sim, eu vou me tornar uma pessoa materialista e vou esquecer a parte espiritual do negócio, né? Então, mas como fazer então para que possamos adquirir a humildade de espírito, né? Que a gente tem que ter bem esse entendimento de que a humildade de espírito é diferente de humildade no sentido material. Como eu falei anteriormente, às vezes eu sou pobre materialmente, falando assim, eu sou paupérrimo, miserável. As pessoas vão me tratar o quê? Por humilde. Mas no fundo, o quê? Internamente eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu sou egoísta, tenho os meus vícios morais ali. Então onde vai estar a minha humildade espiritual? Não vai estar ali. Será que eu, mesmo sendo pobre material, mas não sendo pobre de espírito, né, espiritualmente, eu vou ter um lugar no reino dos céus? Provavelmente não. Enquanto eu não aprender a tirar de mim esse egoísmo arraigado, esses efeitos morais que estão arraigados em mim. Então, para poder adquirir a humildade de espírito, eu devo o quê? Praticar a caridade, desapegar dos bens materiais, olhar o outro com compaixão e compreendimento de sua evolução espiritual, respeitar as diferenças, não julgar, ser fraterno, perdoar e amar. E amar Deus sobre todas as coisas. Então, ou seja, é só essa listinha aí que a gente tem que praticar todos os dias, o tempo todo, né? Coisas simples, básicas, de leves, né? Que não dá trabalho para ninguém, né? Seria bom se pudéssemos praticar o tempo todo essa pequena listinha aí. Só que nós somos falíveis, nós somos seres humanos falhos. Se não tivéssemos esses defeitos, não estaríamos nem aqui, né? Não teria necessidade de reencarnarmos. Estamos aqui justamente o quê? Para passarmos por essas situações, né? Passarmos por esses sentimentos, por esses vícios morais. Por quê? Porque isso é necessário para a gente entender
as dificuldades que nós passamos para valorizar o que é a nossa evolução, para aprender a amar. Para a gente aprender a amar irrestritamente, nós precisamos estar o quê? Nós tivemos que passar por estar do outro lado né? Daquele que não ama, daquele que aquele que é egoísta, daquele que é orgulhoso. Quando a gente está no lado errado e entende que aquilo é errado e passa, vamos dizer assim, pelo lado certo, né, o lado correto, e passa a ter o amor ao próximo incondicional, a gente vai ter o quê? A gente vai saber entender muito melhor o que se passa com aqueles irmãos ali e saber como melhor auxiliá-los. Por quê? Porque se eu já passei por aquela caminhada, eu posso melhor auxiliar aqueles que estão passando por ela naquele momento. Então, Jesus ele põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus. E o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. A de ser humilde é um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é revolta contra ele. Então, mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entendimento do mundo, e rico em qualidades morais. Né? Então, ou seja, mais vale, como eu vim dizendo aqui ao longo da reunião pública de hoje, mais vale eu ser o que às vezes completamente paupérrimo ali de espírito, de condições materiais, mas eu ser humilde de coração, né? Rico em qualidades morais, ser uma pessoa boa, praticar sempre o bem, ser sempre humilde, né? Seguir essa listinha do slide anterior aí, né? Volta aí, Marcelo. Que é o quê? Olhar o outro com compaixão, respeitar as diferenças, não julgar, ser fraterno, perdoar, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Praticar essa listinha, praticar todos os dias, ainda que um pouco de cada vez, apesar das dificuldades. Dessa forma, sim, nós vamos alcançar a riqueza das qualidades morais, né? Alcançar vamos dizer assim, alcançar as chaves do reino dos céus, né? Essa oportunidade de evoluir. Então, dessa forma, dizendo que o reino dos céus é do simples, quer dizer Jesus que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Então, até para finalizarmos, né, é importante a gente ter essa simplicidade e essa humildade de coração, sempre, e deixar nosso orgulho e egoísmo de lado. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente conseguir tirar de nós esses sentimentos. É muito difícil, como eu falei, somos humanos e somos falíveis, né? E a gente vive num mundo em que joga sempre na nossa cara o tempo todo que devemos ter para poder ser. Então tem que ter um carro para ser alguém importante, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que viajar, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter os bens materiais como um todo ali para mim poder ser alguma coisa, né? Talvez para o mundo, para a sociedade que a gente vive, está inserido culturalmente, o ter pode ser algo realmente importante. Só que isso vai ser o quê? Isso vai ser os bens materiais que a terra vai comer, isso vai acabar um dia, né? O seu carro zero que você comprou vai deixar um dia de ser zero, vai quebrar, vai estragar. A sua casa, a mansão que você tem, um dia ela vai cair, né? Por mais bem cuidado que ela seja. Porém, as qualidades materiais que você adquire ao longo das sucessivas reencarnações, essas nunca se perdem, né? Essas vão continuar ad eterno conosco, independente de qual encarnação, o que eu esteja passando naquela encarnação a qual eu estou enfrentando ali. Então vamos tirar o orgulho e o egoísmo de nós, entender que independente da minha posição no mundo atual, se eu sou um doutor que dá aula nas melhores faculdades do mundo, ou se eu sou um lavrador que trabalha na roça a vida inteira, mal sabe ler e escrever, que ainda assim nós somos iguais. Ainda assim, temos uma igualdade em nós, principalmente perante o Cristo e as questões espirituais, né?
Eu acho que é isso que eu tinha por hoje. Você viu se tem alguma pergunta, alguma coisa aí? Algum comentário? Então, se eu tiver alguma pergunta, algum comentário, né, principalmente pergunta, mande aí comente aí no Facebook aí que assim que possível a gente responde, certo? Mais um pouco para dar tempo de chegar ao retorno. Tá. Porque agora está chegando para eles a pergunta que você está falando agora. Sim, não, então tá. O Marcelo pediu para me falar mais um pouquinho aqui por causa do retorno do vídeo, né, da transmissão. Mas, pessoal, mais ou menos essa a ideia que eu queria passar para vocês mesmo no dia de hoje, né? De humildade. Espero que eu tenha conseguido passar ainda aqui um pouquinho. Perdoe as minhas falhas, né? Os slides também não ficaram lá muito bons, mas mesmo assim agradeço a presença de vocês todos e sim? O egoísmo é um bichinho que corrói, Tá. Alguém comentou aí que o egoísmo é um bichinho que corrói, né? E realmente, né? Que a gente aquele que é egoísta, né? Aquele que tem esse sentimento muito muito dentro de si, ele vai carregar junto com ele vários outros sentimentos, né? Principalmente vaidade, tudo, inveja. Então, qualquer um que às vezes pareça ser melhor do que aquele que é egoísta, ele vai acabar, vamos dizer assim, sofrendo por conta daquilo, né? É como a música infantil fala, né? Vai corroendo nosso espírito e vai corroendo nosso corpo também. Por quê? Porque esses sentimentos, esses vícios morais, eles acabam afetando o nosso corpo físico, né? Não só o nosso corpo espiritual. Isso vai trazer consequências para nós. A gente sabe que a medicina hoje sabe que existe muita associação, né? Entre, vamos dizer assim, o pensamento e o corpo físico, né? Então, se eu tenho um pensamento, se eu tenho ideias negativas e tudo mais, eu tenho uma propensão maior a ter doenças do que se eu tiver uma mente sã, né? Marcos comentou que é o nosso maior inimigo, não Marquinhos, não. Tá. Então, o orgulho e o egoísmo são os nossos maiores inimigos, né? Porque até que a gente for para pensar, o único que vai prejudicar de fato são nós mesmos, né? Se eu sou vaidoso, se eu sou orgulhoso, vai gerar muito menos repercussão para aquele que eu tenho inveja do que para mim, né? Então é isso. Mais alguma coisa, hein? Então é isso no dia de hoje. Vamos fazer a nossa prece aqui para a gente se preparar para o passe. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a espiritualidade maior, que sempre nos acompanha e que está conosco nesses momentos, se preparando para iniciar o passe à distância na casa de cada um de nós. Que a espiritualidade possa derramar sobre nós suas bênçãos, seus fluidos salutares que vão renovar nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Obrigado por mais uma reunião pública que nós tivemos hoje e pelos conhecimentos que obtivemos. Que assim seja e graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo,
Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Então, depois desse passe que nós tivemos, vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? E alguns recados. Então, fecharmos nossos olhos, ainda imbuídos dessas energias salutares dos Espíritos, do passe espiritual que recebemos agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha até nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em erros e tentações, e livre-nos de todos os males, que assim seja, e graças a Deus.